Vamos falar um pouquinho sobre o Museu de Artes e Ofícios. Ele se localiza na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. O museu foi construído em 1922 e conta um pouco da história do Brasil do século XVIII ao XX, período conhecido como pré-industrialização. Daí vamos conhecer um pouco. O museu é dividido em ofícios e nós vamos conhecer três. O ofício da terra, o ofício da mineração e o ofício da energia. Uma das curiosidades desse museu é que nesse túnel onde nós estamos, que liga uma parte do museu ao outro, tem esses cartazes, tanto de um lado quanto do outro. E esses nomes em laranja é o nome de todas as pessoas que ajudaram a restaurar objetos, a construir todas essas áreas que falam partes da história do Brasil. Outra coisa interessante é que acima de nós passa uma linha de metrô, então literalmente você consegue ouvir as rodas do metrô passando. Mas como o metrô já passou, não tem como mostrar o barulho nesse documentário. E antes desse prédio ser transformado em um museu, ele era uma estação de trem. Então isso é um motivo por passar linhas de metrô bem em cima desse túnel, fazendo com que o tempo todo que você passa por aqui, você consegue ouvir o metrô, e isso dá um certo medo. Mas é uma característica muito interessante, porque você não vê isso em outros museus ou em qualquer outro lugar. Então a gente acha que isso é uma curiosidade para cá. Hoje, dia 13 de maio, é comemorado o Dia da Abolição da Escravatura. Iremos falar um pouco sobre o lado bom dessa escravidão. Os portugueses e espanhóis não tinham conhecimento da mineração, apenas da africana. Foi graças a eles que foi retirada a maior parte do ouro do Brasil. As práticas utilizadas eram simples e rudimentares, como por exemplo a bateia, que era utilizada na mineração dos rios. Os escravos passavam mercúrio no fundo dela para que o ouro não saísse junto com as águas. Retiravam do leito dos rios, eles também retiravam das minas. Nessa época surgiu a expressão lavar a égua, que era quando os escravos levavam as éguas para ajudar a trabalhar na mina e colocavam os pepitas misturadas com barro. Assim passavam nas éguas. Essas pepitas ficavam nas éguas. Quando os escravos terminavam de trabalhar, eles saíam com as éguas e iam trabalhar. Assim ninguém percebeu que eles estavam com essas pepitas. Na hora que eles lavavam as éguas, eles pegavam as pepitas para eles e ficaram com... Após a exploração do ouro, veio a exploração do minério de ferro, que é utilizado em tudo que a gente tem hoje, desde celulares até as panelas que usamos na cozinha. Uma das ferramentas utilizadas naquela época, no século XIX, é o pilão, que é utilizado para triturar o minério de ferro, só que aqui estava faltando uma peça, que ela era uma espécie de bacia que ajudava no balanceamento e triturava assim, o minério de ferro. Aqui a gente tem representado a forja, que era onde se faziam objetos a partir do minério de ferro. Aqui a gente tem duas folhas bem grandes, que era o que se usava para poder ter um fogo, e aqui a gente tem representado uma bigorna, que era um instrumento utilizado para moldagem, para poder fazer objetos a partir desse minério. Estamos na parte de fora do museu, no Jardim da Energia, em que encontram as máquinas que eram utilizadas naquela época, porque não existia energia elétrica. Aqui você encontra a moenda de cana, que servia para moer a cana. Você colocava 2 bois em cada lado e a cana no meio das engrenagens. A partir do movimento dos bois, a cana era moída e produzia a calda da cana-de-açúcar, que era utilizada para fazer rapadura e açúcar. A cana é um importante produto econômico dessa Além região. da energia animal, que a Maria já falou um pouco dela, a gente tem também a energia hidráulica, que era utilizada, por exemplo, no moinho de fubá, que é essa peça que está aqui atrás da gente. Era como se o rio passasse essa parte rosa aqui e o movimento da água rodasse aquela roda ali no meio, que chama roda d'água. E com esse movimento rodava as pedras, 2 pedras bem grandes ali que estão ali em cima. E aí a pessoa jogava o milho em cima desse triângulo, essa espécie de caçamba aqui em cima, e ele ia caindo aos poucos entre as pedras, e aí o movimento da água fazia com que essas pedras rodassem e moessem o milho, transformando assim no fubá. E era assim bem mais simples do que a energia humana, porque bastava a pessoa colocar no milho ali e a pedra, mesmo e a água, fazia o próprio trabalho. Depois a pessoa só tirava o fubá pelaquela gaveta ali de baixo. Os ofícios da terra, temos como exemplo de agricultura
produtos cultivados, a mandioca, o café e a cana-de-açúcar. Aqui, como exemplo de máquina da época, nós temos a niveladora de solo, onde aqui ficava o homem conduzindo os bois, já que a máquina não era mecanizada, então nós tínhamos que usar os bois para puxar. Aqui era onde se nivelava o solo. E aqui era onde os 18 bois a puxavam, já que a máquina era muito pesada e necessitava da força de vários bois. A terra está representada por um barco da Rafael. Aqui, nesses cachos grandes de cobre, eram produzidos melaço. Naquela forma eram produzidos com água normal. Deixa outro lado, eram produzidos açúcar mascavo. Esses barcos de couro tinham o nome de barco de couro de pão de açúcar. Aqui, eles colocavam as canas já ingredientes. A partir do tempo, ficava um líquido retido, que era solto da cana-de-açúcar, que era solto da cana lá embaixo. Aí ficava, dentro dessas formas, ficava um torrão de açúcar, que eram soprados e transformados em açúcar.